Lembrando então que esse é nosso Desperta, a cada 15, é uma quinta sim, uma quinta não, a gente se encontra, né, gente? E está sendo na minha vida uma bênção. Eu queria falar assim que hoje, exatamente hoje, eu vivi a história que eu vou contar para vocês hoje, e que Deus, assim como falou comigo no meu coração, possa estar falando com todo mundo aqui. É muito interessante porque eu ia falar totalmente outra coisa. Desde da última eu já sei o que eu vou falar na próxima, normalmente eu faço isso. Mas segunda-feira tudo mudou, e veio essa outra história que parece que Deus quer falar com a gente. Eu fui a primeira, já fui privilegiada, ele já falou comigo durante essa noite, vou até me emocionar aqui. Mas Deus é bom, gente. Quando acontecem essas coisas, eu vejo quanto Ele é um Deus de perto, quanto Ele é um Deus cuidadoso, amoroso, que conhece as nossas aflições, que conhece os nossos anseios, os nossos sonhos, que conhece os nossos medos, as nossas fraquezas. Ele é aquele Deus que está amparando o tempo todo a gente. Que Ele possa falar também no coração de vocês hoje, tá bom? Eu estou muito feliz, é uma delícia ver essa sala cheia aqui. E essa noite eu já orei por cada uma de vocês, essa madrugada. E essa história que eu vou contar hoje aconteceu a essa hora. Vocês acreditam? É a essa hora? E quando eu fui ver isso, eu falei que interessante, exatamente perto das 6 da manhã, antes de raiar o sol, aconteceu essa história. Eu vou começar orando hoje, antes de contar para vocês qual é a história, tá bom? Quem quiser e se sentir mais à vontade, fechar os olhos, fique à vontade. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer porque tu és um Deus vivo mesmo. Porque hoje eu posso sentir tua presença aqui, posso entender o teu cuidado sobre nós, e eu não sei para quem, se é para todas, se é para algumas, mas eu sei que essa mensagem precisa chegar em corações aqui hoje. E que a gente se deixe ser visitada por ti hoje. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu vou contar a história de um homem que era pescador de peixes e se tornou pescador de homens. Mais do que isso, esse homem, ele teve uma história maravilhosa, porque diz que ele foi tão usado, que onde a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Olha que lindo. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele, e foi através da vida dele que Cristo edificou a igreja. Já sabem, então, de quem que eu estou falando? Tá fácil essa, hein, gente? Pedro. Então, hoje a gente vai falar de Pedro, mas eu quero falar que Pedro passou por uma tempestade. Olha só, a gente sabe o final da história, né? O final da história é lindo. Imagina, olha, ele curava, ele foi um discípulo maravilhoso, um apóstolo, mas ele passou por uma tempestade, ele precisou passar por tempestade. E hoje eu não queria muito trazer esse assunto tempestade, mas às vezes eu acho que a gente está precisando, porque eu acho que isso está muito atual. Acho que todas nós passamos por tempestades internas, por tempestades por todos os lados. E eu quero convidar vocês para abrir lá em Mateus 14. Mateus, ele é o primeiro evangelho lá do Novo Testamento. Ele é o primeiro dos 4. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu falei assim que quem quisesse começar a ler a Bíblia, começar a ler por João, que é mais fácil de ler, a história de Jesus inteira, mas Mateus também Marcos, Lucas, e essa história se repete nos outros evangelhos, tá bom? Também, cada um com seu olhar, tá bom? Depois, se vocês quiserem ler. Então, vamos lá, gente. É Mateus 14, 22. Então, presta atenção aqui, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago, ou sobre o mar, porque é o mar da Galileia, mas ele é um lago, tá? Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que lindo, né? Essa história é uma história que maravilhosa. Eles vêm de uma multiplicação de pães. Esses discípulos todos acabaram de vivenciar o milagre da provisão. Jesus, ele multiplicou pães e peixes para uma multidão. E eu acho incrível que nesse milagre sobrou muitos cestos de pães e peixes. Jesus satisfez a necessidade de cada um, a necessidade mais básica, que é a fome. Jesus satisfez a necessidade e ainda sobrou. Mas esses discípulos estavam prontos para experimentar, adivinha o quê? A soberania de Deus. Eles acabaram de ver a soberania de Deus na provisão, só que agora eles experimentariam a soberania de Deus na provação. Jesus, ele está com a gente na provação também. E é incrível que Jesus fala assim, olha, ele insistiu que eles entrassem no barco para ir para o outro lado. E Jesus não entrou no barco com eles. Gente, Jesus sabia que ia ter essa tempestade. Não era uma tempestade de chuva, era uma tempestade de vento. Porque, como eu disse, esse mar da Galileia, na verdade, ele é um lago. E lá tem uma corrente de vento. E o vento, hoje, quando está tendo essa tempestade de vento, a polícia fala, não entre nesse mar agora, tá bom? Então é muito perigoso mesmo. E Jesus, ele ficou e deixou os discípulos irem. Eu fiquei pensando muito o seguinte, eu pensei assim, nossa, eu acho que Jesus falou assim, eu tive agora com a multidão, mas agora eu vou ter um particular com os meus discípulos, porque eu quero que eles experimentem de um mergulho um pouquinho mais profundo. Eu quero que eles experimentem de uma fé mais inabalável. Eu quero que eles experimentem algo sobrenatural, uma experiência no meio da tempestade. Olha só que interessante. Porque enquanto está tudo bem, tá bom, né? Jesus é bondoso. E quando está no meio da tempestade? E aí, quando chega lá no meio dessa tempestade, Jesus fala: eu vou ao encontro. Começa a andar sobre as águas. E foi ao encontro deles. Quando eles olham para Jesus, eles pensam que é um fantasma. Gente, porque hoje a gente sabe, né, que Jesus andou sobre as águas, a gente sabe que ele é poderoso para fazer tudo. Naquela hora ainda era muito. O que esse homem está fazendo aqui sobre as águas? Eles acharam que era um fantasma mesmo. Mas aí Jesus fala: não tenham medo. Sabe quantas vezes a frase não tenha medo está na Bíblia? Diz que 365 vezes, uma para cada dia do nosso ano. Porque o medo, ele é uma luta do ser humano. A gente luta contra o medo. A gente tem muito medo de muitas coisas. E aquela hora era normal, né, ter medo. Eles viram lá um fantasma, mas ele fala, não tenham medo. E aí Pedro, eu não sei quem aqui pediria isso para Jesus. Eu, com certeza, eu não pediria, gente. Mas eu não sei se alguém aqui pediria. Fala assim, se és tu, me fazes andar por sobre as águas e ir para ti. Gente, Pedro foi muito inteligente, sabe por quê? Porque ele sabia, eu prefiro ficar com Jesus lá no meio desse mar, com tempestade, do que ficar nesse barco. É melhor eu ir lá perto dele. Mas que coragem, né? Ele teve uma fé tão forte, a ponto de saber que ele ia andar por sobre as águas. E aí ele sai do barco e Jesus fala, vem. Então Pedro, eu fico imaginando os discípulos olhando lá de dentro do barco e Pedro colocando o primeiro pé, segundo pé e firmando os olhos em Jesus. E a tempestade era de vento. Eu não sei vocês, mas uma vez eu estava na praia, gente, o céu ficou preto e começou aquele vento. Eu falava, meu Deus, eu vou voar. Guarda-sol voando, tudo voando. A gente não fica firme, fica? Não dá para ficar firme no vento. Não dá, gente. O nosso corpo balança. Imagina a água, imagina. Quantas vezes, né, a gente está no meio do vento? Quantas vezes a gente não consegue enxergar nem Jesus? Eles acharam que era o fantasma. Pedro provou, ele falou, deixa eu ver mesmo quem é ele. E ele foi indo. Enquanto ele firmava os olhos em Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Ele fez algo totalmente desconhecido na vida dele. Ele fez algo que, se ele não tivesse fé, ele jamais conseguiria. Ele confiou completamente em Jesus.
Ali ele começa uma jornada na vida dele de fé inabalável. Olha só, vão ter momentos na nossa vida que a gente vai ter uma fé inabalável, mas vai ter momentos na nossa vida que a gente vai deixar a gente perceber mais o vento do que Jesus. Eu não sei quais são os ventos contrários que você pode estar vivendo hoje. Eu não sei quais são os ventos que estão abalando o teu ser, o vento que está deixando a tua água aí turbulenta. Mas eu sei que enquanto a gente estiver firmada, olhando para Jesus, pode vir o vento que for, há milagre na tempestade. Há milagre na tempestade. Às vezes a gente pede, Senhor, me livra disso. Isso eu não quero. E Jesus está falando, você precisa viver isso, porque é lá o teu milagre. É lá que a gente vai ter um relacionamento que você nunca vai conseguir viver se não for por essa experiência. E aí eu acho que a mente do Pedro entra em jogo. Ele começa a olhar mais para as circunstâncias do que para Jesus. Eu acho que ele começa a falar, você não está vendo que esse vento está muito te balançando? Você não é forte o suficiente para conseguir ficar em pé, se equilibrando sozinho? Ei, olha para você. Olha, teu pé está começando a afundar. Tudo que começou a afastar Pedro de Jesus veio na cabeça dele, inclusive a incredulidade dele. Ele estava numa fé inabalável e daqui a pouco ele deixa a mente dele afastar ele dessa fé. Ele para de se entregar e ele começa a tomar o controle. E quando ele começa a tomar o controle e tentar pelas próprias forças andar, ele só começa a afundar. Sabe por quê? Porque esse controle pesa sobre ele. Pesa sobre ele e começa a afundar ele. Ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o vento. Quantas vezes na nossa vida a gente acha que eu vou conseguir? Não, meu jeito é melhor que o jeito de Jesus. Não, ele está pedindo para eu ter calma no meio dessa tempestade. É impossível. E ele começa a afundar. E olha só que lindo. O que ele faz nessa hora? Ele fala para Jesus, salva-me. E a Bíblia fala que Jesus imediatamente, é imediato, Jesus está pronto para estender o braço e falar, vem. E ele fala, por que você duvidou? Por que você duvidou? Qual foi o medo que te separou da fé que você tinha? Por que você não confiou até o final? Porque você teve medo. Mas eu vou te salvar, sabe por quê? Porque eu te amo, eu não desisto de você. Eu conheço as suas aflições, eu sei das suas aflições, eu conheço os seus medos. Mesmo apesar deles, eu continuo aqui, pronto para te salvar. Eu não vou desistir de você e eu não desisto até o final de você. Eu consigo enxergar os olhos de Jesus olhando para Pedro. E a gente assistiu esse final de semana o filme chamado Rei dos Reis e eu achei tão maravilhoso. Porque tem bem essa passagem lá retratando Pedro sendo afundado e Jesus, a hora que ele vai salvar ele, o próprio Jesus, ele troca de lugar com Pedro no filme. Eu morro no teu lugar. Eu morro no teu lugar. Eu vou te amar tanto. Eu vou te amar tanto. Eu vou te amar até o fim. Eu vou te amar até a minha última gota de sangue. O que era a morte, que era para você viver, eu prefiro morrer no teu lugar para que você tenha vida. E Pedro é resgatado daquele mar impetuoso. Eu não sei por o que você estamos passando. Essa noite eu passei por um mar impetuoso. Falei, hoje eu vou desistir. Por que eu mudei tudo na última hora? Eu não deveria ter mudado. Então eu orei, eu falei, Senhor, salva-me agora. Não sou eu. Sabe por quê, gente? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente se sente fraco, ele está pronto para falar, vem, eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza. Quando você achar que você não consegue mais dar um passo, ele vai falar, vem, eu estou aqui para você conseguir dar o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo.
Eu tô com você na tempestade, sabe por quê? Porque eu só te coloco na tempestade porque eu sei que eu posso acalmar essa tempestade. Eu nunca vou te colocar numa tempestade que eu não vou poder acalmar. Eu posso todas as coisas. Eu nunca vou te dar uma tempestade maior do que você não possa suportar. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que hoje quer falar: olha, eu quero te dar um poder de enfrentamento, porque você saiba que eu estarei com você todos os dias. Não tenha medo da tempestade. Eu estou com você na tempestade. Há milagre na tempestade. Pedro, gente, Pedro passou por isso. Quem somos nós? Na fila do pão, né? Se Pedro passou por isso. Olha só quanta coisa linda Deus tinha do outro lado para ele. Olha que experiência que ele precisou ter para ele submergir, né? Para ele sair dessa água mais forte, entendendo que a força não vem dele, mas dele. Eu não sei, gente, quais as lutas emocionais a gente tem passado aí dentro do nosso coração. E eu nem acho que a gente tem que fugir de cada luta. Mas eu entendo que a gente tem que olhar para Jesus e falar: salva-me. Eu sozinha, eu não consigo. O desânimo, a desesperança, a angústia, essas águas, esses ventos. Jesus vem para acalmar o nosso coração. E é tão sobrenatural isso. Hoje a gente pode imaginar que a gente está andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Sabe por quê? Porque há serenidade no meio de uma tempestade. Dá para ter serenidade e paz. Porque isso de verdade é sobrenatural. É sobrenatural. A nossa mente nunca vai conseguir alcançar o que só Deus pode fazer. E às vezes a gente tem vivido milagres diários, mas a gente não tem percebido os milagres diários. Quantos ventos ele tem acalmado na nossa vida? E nessa hora todos os discípulos percebem o quê? Quem é esse? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Porque ele tem controle sobre todas as coisas. Aqui nessa passagem a gente entende que Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E a gente às vezes está passando por uma tempestade, a gente não está vendo a presença dele, né? Ele estava lá no monte orando, mas ele estava lá, porque ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, ele tem todo o poder sobre toda a criação. Eu não sei qual é o tamanho da tua tempestade, mas eu sei o tamanho do meu Deus. Só que a gente tem que entender qual é o tamanho da nossa fé e o quanto a gente está disposta hoje a escolher. Falar: Senhor, eu escolho confiar. Eu escolho continuar olhando porque eu sei que o Senhor tem planos para mim ainda. Assim como teve para a vida de Pedro. Deus tem planos maravilhosos para vocês. Não desistam. Ele tem planos maravilhosos para mim. Eu não desisto. Porque Ele não desiste de mim. Que hoje você persista mais um pouco. Persista mais um pouco. Firme seu olhar. Olha lá para Ele. Olha para Ele. Ele está te olhando agora. Ele está te olhando agora. Enquanto eu estava nessa madrugada, orando, me derramando aqui na presença dEle, colocando a minha angústia aqui, eu fechei os olhos e fiquei tentando imaginar Jesus me olhando com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, olhando para mim e falando: filha, eu te conheço. Eu sei como que você está se sentindo agora. Deixa eu agir. Deixa eu chegar. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. É minha essa obra. Nós somos dele. Eu acho tão lindo, eu estou lendo lá o Antigo Testamento, e sabe quantas vezes Deus fala que nós somos o tesouro pessoal dele? Nós somos o tesouro pessoal de Deus. Ele não desiste de nós. A gente vai ouvir uma música com a Mirinha. E eu queria que você fechasse os olhos e prestasse atenção. Gente, infelizmente a gente não consegue ouvir a Mirinha, ela toca no ukulele. O Google Meet aqui, ele tira o som do ukulele, mas a gente consegue ouvir lá no finalzinho.
Vamos fechar os olhos e prestar atenção nessa música, na letra dessa música, e que a nossa fé seja aumentada hoje. E que a graça dele faça realmente todo o nosso medo ir embora do nosso ser. Mi. Vamos lá? Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração a Ti. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque a tua presença nos encontra também no dia da nossa angústia, Amém, Jesus. na tempestade, Pai. Senhor, que a gente não deixe de olhar para ti. Que apesar de muitos momentos a gente estar com cabisbaixas, a gente não perca a força de conseguir elevar nossos olhos para ti, Senhor. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem de ti, Pai. Obrigada, Jesus, e nos perdoa por tantas vezes a gente ter se afastado de ti. Muitas vezes ter deixado a nossa incredulidade nos afastar de ti, Pai. Mas que hoje haja um resgate verdadeiro aqui, Senhor, que hoje a gente queira estender nossas mãos, Senhor, e alcançar as suas, Pai. Que hoje a gente possa se sentir carregada no colo, Senhor, mesmo em meio às tempestades, Senhor. Não, a gente não quer fugir das tempestades, Senhor. A gente quer te encontrar, a gente quer ter a tua companhia em todas elas, mas mais do que isso, a gente quer crescer, a gente quer amadurecer, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor está nos preparando, Pai. Eu sei que essa jornada, Pai, de provações, Senhor, é um meio, Senhor, para que o Senhor nos prepare para algo maior, Senhor. Então, Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor levante cada mulher aqui, Senhor. Que o Senhor firme, Senhor, o olhar de cada uma aqui, Senhor, para que a tua glória seja manifestada, Senhor, através de tudo que o Senhor tem preparado para cada uma delas, Pai. Seja, Senhor, para acalmar ventos. Seja, Senhor, para que elas sejam também um porto seguro para as outras mulheres, para a família delas, para tudo, Senhor. A gente não sabe, Senhor, a obra, Senhor, que o Senhor tem para cada uma. A gente não sabe o propósito, Senhor, que o Senhor tem determinado para cada uma, Senhor, mas hoje a gente está aqui, diante da tua presença, Senhor, para falar, Senhor, faz-nos de nós o que o Senhor quer fazer, que seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai. Vem nos usar para a tua honra e para a tua glória, Pai. Enxuga nossas lágrimas no meio da tempestade. Vem acalmar, Senhor, as águas do nosso coração, Senhor. E que a gente deixe cada vez mais a tua graça nos invadir. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Gente, não estamos blindadas de passar por tempestade nenhuma, estaremos, mas lembraremos que depois dela a gente sai com mais intimidade com esse Deus. Entende? Na tempestade a gente tem mais intimidade, na tempestade a gente enxerga que a gente depende totalmente. Sem ele a gente não consegue. Então a gente às vezes olha para a tempestade e fala, ai, que difícil, mas é na tempestade. O que eu acho lindo? Assim que ele entrou no barco, o que tinha que ter acontecido naquela tempestade já aconteceu, ele cessou a tempestade. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Que Deus quer ensinar a gente no meio dessa tempestade. Enquanto a gente não aprender, ela não vai passar. Às vezes a gente tem uma cabeça dura, achando que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. Só que a gente tem que aprender a desenvolver a nossa fé. A gente tem que aprender a nos desenvolver também como pessoa. E estar cada vez mais perto desse Deus. Por quê? Porque cada vez que a gente está mais perto dele, mais a gente pega o jeito dele. Paz sobrenatural em meio a tempestades. Só quem já viveu sabe o que é isso. Então, eu sei de gente que está aqui, que tem passado por tempestades, mas com uma paz sobrenatural.
com ele é melhor. Na companhia dele é melhor, é mais fácil. Tá bom? Leiam a Bíblia. Querem começar por João, comecem. Então, assim, queira conhecer um pouquinho mais quem é esse Jesus que nos acolhe no meio da tempestade. Quando a gente entende quem ele é muito mais fácil a gente se entregar.